mitos da nutrição, né? As dúvidas que vocês tenham, as questões que ainda geram aí muita confusão em relação a essas questões alimentares. E eu já vou começar a puxar as perguntas. E vocês podem ir colocando aqui no comentário se vocês têm outras dúvidas, se vocês têm alguma coisa a acrescentar lá do que eu tô falando, tá bom? Já vou pegar aqui, gente, porque tem bastante coisa pra gente responder. Vamos lá. Achei engraçada essa pergunta, porque assim, isso é uma prática muito comum, né? Lavar ou não o arroz? Preciso lavar o arroz? O que acontece, gente? O arroz, ele é um grão polido, que ele passa por um polimento. Para que ele passa por esse polimento? Para proteger esse grão de sofrer contaminação. Tá? Então, a ideia de polir o arroz é proteger ele dessa contaminação. E aí, a gente cria como se fosse uma capinha, assim, isolando esse grão. Quando a gente lava o arroz, a gente tira essa proteção do arroz. E aí, por isso, ele pode até sofrer contaminação. E outra questão importante é que o arroz, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele é um alimento rico em carboidrato, sim, mas ele tem presença de outros micronutrientes. O que são os micronutrientes? São as vitaminas e os minerais. Então, o arroz, por exemplo, ele tem algumas vitaminas do complexo B, ele tem potássio, ele tem magnésio. Tá travando, gente? Tá travando aí pra vocês? Pra mim aqui tá normal. Alguém coloca aí pra mim no comentário. Paulinha falou que tá travando. Pra vocês tá normal? Deixa eu até ver que internet eu tô aqui, gente. Não, tô no 5G. Coloca aí pra mim, gente, se tá travando. Tá, vamos lá. Então, quando a gente lava o arroz, além da gente tirar essa proteção natural do arroz, a gente pode levar muitos desses micronutrientes que a gente tem no arroz embora, tá? Então, não precisa lavar o arroz. O arroz, ele pode ir direto do pacote pra panela. Então, ó, estamos liberados aí de lavar o arroz, não precisa mais. Isso foi uma prática, né, que a gente aprendeu aí dessas coisas que são passadas aí, né, de mãe para filha, enfim, nas famílias, mas essa não é realmente uma necessidade, não tem necessidade nenhuma de lavar arroz, tá bom? Vamos lá, gente. Vocês lavam arroz aí? Eu, graças a Deus, há muito tempo não lavo arroz. Gente, muita gente lava arroz, tá? Mas muita gente mesmo, mas não tem necessidade. Deixa eu aproveitar aqui e falar outra coisa. O ovo também, tá? O ovo, tem muita gente que quando chega em casa, lava ovo para guardar. Porque às vezes, né, dependendo, principalmente se for ovo caipira, que às vezes vem até com pena, por vezes ele vem até com fezes, às vezes bem sujinho assim a casca, não se lava o ovo, tá? O ovo, por fora da casca, a casca do ovo, ela é porosa, ela é como se tivesse assim, micro buraquinhos, tá? Buraquinhos pequenininhos. Isso aqui é mais uma curiosidade mesmo, mas também é uma informação importante para vocês. A casca do ovo, ela tem micro buracos, ela é porosa. E o ovo, ele tem uma película natural em volta da casquinha dele, que protege ele. É uma película que nós não vimos, né? Não é uma película que a gente consegue ver a olho nu, mas ele tem essa película. E quando a gente lava o ovo, antes de guardar, a gente tira essa película do ovo. E aí podem entrar por ali bactérias, ele pode sofrer contaminação. O que a gente pode fazer é assim, por exemplo, esse ovo de ovo caipira, que vem muito sujo, quando for usar o ovo, então, por exemplo, vou tirar lá para fazer meu ovinho agora. Aí eu posso sim higienizar, lavar esse ovo, né? Tirar aquela sujeirinha que tem por fora e aí usar. Mas lavar o ovo para guardar, não, tá? Porque eu tiro essa proteção natural. Aqui, ó, tem alguém falando, minha cunhada veterinária já havia me falado sobre isso do ovo. Sim, aí a gente acha que a gente está fazendo assim, higienizando esse ovo e na verdade a gente está ali abrindo uma porta para que esse ovo possa sofrer contaminação, porque quando a gente tira essa película, podem entrar ali bactérias, micróbios ali para dentro daquele alimento, tá? Então vamos lá, gente. Era do arroz, mas acabei falando do ovo. Verdade que para ganhar mais massa é bom comer gorduras boas antes do treino e depois dele carbo e proteína. Deve ser carbo e proteína, né? Não. Então vamos lá. Ganho de massa muscular.
Primeira coisa, todo mundo precisa fazer pré-treino e pós-treino? Essa é uma dúvida legal. Então, por exemplo, se eu tenho um objetivo de emagrecimento, né, que acaba sendo um dos maiores objetivos, né, da maioria das pessoas, né, a maioria que chega até mim vem com essa busca de emagrecimento, mas eu vou falar do ganho de massa já já. Quero emagrecer, preciso fazer pré-treino? Não. A não ser que, por exemplo, almocei, né, meio-dia, vou treinar 5 horas da tarde, até a hora do treino eu sinto fome, eu não vou fazer um pré-treino, eu vou fazer uma refeição. Mas não necessariamente eu vou fazer uma refeição imediatamente antes do treino. Não tem essa necessidade, porque olha só, quando a gente está num processo de emagrecimento, a gente quer o quê? Queimar excesso. E aí, se, né, aumentar o gasto calórico, melhorar a composição corporal, mas também queimar os excessos. E aí, por que eu vou fazer uma refeição imediatamente antes do treino, se eu tenho ali um monte de reserva, né? Eu tenho um monte de reserva energética que tá ali em forma de tecido adiposo, enfim, que eu quero usar, né? Que eu quero queimar. Então, pré-treino, para quem tá num processo de emagrecimento, não precisa fazer, nem deve. Pós-treino, para quem está em processo de emagrecimento, precisa? Não. Por quê? Vamos lá. Quando a gente faz um exercício, a gente tem um estímulo de exercício. Esse exercício, ele tem várias alterações metabólicas que acontecem, né? Uma produção de hormônio que fica alterada de uma forma muito positiva. A gente tem um gasto calórico durante o exercício e um gasto calórico pós-exercício, que a gente chama, dentro da educação física, de um consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. EPOC é o nome dessa sigla, mas é porque é inglês, né? Mas consumo de oxigênio pós-exercício. Então, fiz o exercício, dei um bom estímulo lá de exercício. Meu metabolismo, ele fica alterado, ele fica aumentado, meu gasto calórico, ele fica aumentado por um período após o exercício. Então, quem está em processo de emagrecimento deve aproveitar esse consumo pós-exercício, porque tem um aumento metabólico no pós-exercício. E aí, se eu coloco uma refeição, um alimento imediatamente após, eu diminuo esse tempo dessa alteração metabólica. Então, vamos lá, não sei se ficou confuso para vocês. Quem está num processo de emagrecimento precisa fazer pré-treino? Não. Precisa fazer pós-treino? Também não. Deve aproveitar essa alteração metabólica que a gente tem no pós-exercício. Isso é uma estratégia super interessante. Quem está num processo de ganho de massa muscular? O processo de emagrecimento, ele é um processo catabólico, ele é de quebra. O processo de ganho de massa muscular, ele é um processo anabólico, é um processo de formação, são caminhos completamente diferentes. Então, o indivíduo que ele tá lá treinando, fazendo dieta para ganhar massa muscular, ele deve fazer um pré-treino e deve fazer um pós-treino, porque esse aumento, né, calórico, essa quebra que tem no pós-exercício, para ele não é interessante, porque ele está buscando formação, né? Um processo de anabolismo, ele é um processo de formação de tecido. Então, para quem busca massa muscular, respondendo aí a pergunta, pré-treino, um alimento, fonte principalmente de carboidrato. Aí pode entrar até carboidrato simples. Tem pacientes que eu passo fruta de alto índice glicêmico, uma banana, manga, melancia, ou passo para quem gosta de comer comida no pré-treino, né, uma raiz, aipim, batata. Tem paciente que eu passo uma mariola ou uma paçoca, tem que ser uma coisa que tem um carboidrato que tem uma rápida absorção e que vá gerar rapidamente energia para esse paciente usar durante o treino. No pós-treino, de quem quer ganhar massa muscular, aí a gente entra com a proteína, tá? Que é o principal nutriente que vai agir diretamente lá na formação de massa muscular, os aminoácidos, né? Então tem gente que faz uso do suplemento, né, de whey protein, pós-treino, tem gente que come, enfim. E aí os recursos são diversos. E a gente tem que entrar também com o carboidrato, tá? Para repor lá os estoques de glicogênio do músculo. Então, respondendo a pergunta, não devemos comer gordura antes do treino. Deve-se entrar aí, para quem quer ganhar massa muscular, uma boa fonte de carboidrato. E aí, nesse momento,
é interessante uma fonte de carboidrato simples, um carboidrato que você tem uma rápida absorção. Gordura é um nutriente que ela tem uma digestibilidade mais lenta. Então, botar principalmente fonte só de gordura, isso pode trazer até algum desconforto, algum mal-estar, algum desconforto gástrico. Então, não é interessante entrar, tá? Então, tem gente, por exemplo, que gosta de usar óleo de coco no café. Eu não gosto desse tipo de estratégia, tá? E no pós-treino, aí você falou legal aí, carboidrato e proteína, melhor recurso, tá bom? Vamos lá, gente, que senão eu falo muito, não dá tempo da gente responder tudo. Ih, peraí que saiu, só um minuto. Comer chocolate na dieta pode? O que vocês acham? Pode. Mas o que é o chocolate? O chocolate, um bom chocolate, ele tem como primeiro ingrediente na lista de ingredientes cacau e massa de cacau. Então, como a gente sabe que é um bom chocolate, um chocolate saudável? Quem é meu paciente e é do chocolate sabe que eu coloco muitas vezes como recurso, como sobremesa, um chocolate, um bom chocolate. O que é um bom chocolate? Um chocolate que tenha como primeiro ingrediente da lista de ingredientes cacau e massa de cacau. Normalmente são os chocolates que têm graduação acima de 60%, tá? Então a gente precisa, quando a gente quer comer melhor, melhorar a nossa alimentação, a gente precisa aprender a ler listas de ingredientes. Então, para quem não sabe, quando a gente pega um alimento, né, um alimento industrializado, a gente vira na lista de ingredientes, os ingredientes que eles estão ali na lista, eles estão colocados de ordem crescente para decrescente. Então, ou seja, o que significa isso? Olha, eu pego o chocolate, eu viro a lista de ingredientes. Primeiro ingrediente é açúcar. O que tem mais nesse chocolate em relação à proporção de todos os ingredientes? Açúcar. Se eu pego um chocolate e eu tenho lá na lista de ingredientes manteiga de cacau, o que tem como, né, principal ingrediente desse chocolate? A gordura do cacau, manteiga de cacau. São os famosos chocolates brancos, né? Que eles não são feitos à base de cacau, eles são feitos à base da gordura do cacau. Então, um bom chocolate com massa de cacau e cacau como primeiro ingrediente pode entrar sim na dieta, sem nenhum problema. Cacau, ele é um alimento, né, super saudável, tá? É uma fruta, é um alimento que tem muitos antioxidantes, substâncias antioxidantes, vitaminas, minerais, mas eu tô falando do cacau, gente, eu não tô falando do chocolate ao leite. Então, o chocolate, quanto mais forte, maior concentração de cacau, menos concentração de açúcar, mais saudável, tá bom? Vamos lá para a próxima. Melhor... Não tá entrando a pergunta, gente. Qual o melhor tipo de chocolate, né? Eu acho que foi isso que ela quis perguntar. Então, o melhor tipo, como eu falei, vai ser o chocolate que tem como primeiro ingrediente cacau, massa de cacau, tá bom? A gente sabe que é um chocolate que ele tem uma boa quantidade de cacau e uma menor, se não o açúcar não é primeiro, segundo, terceiro ingrediente, ele tem menos açúcar, tá? Então, uns 60%, 70%, eles costumam ter esses ingredientes como os primeiros ingredientes. Gente, eu não sei se vocês já experimentaram uma vez, uma aluna levou um chocolate pra mim. Eu como chocolate forte, eu gosto, assim, do paladar, gosto mesmo, sou super adaptada. Café sem açúcar, eu gosto, tem uns doces que são bem melados também, mas o chocolate, por exemplo, eu até prefiro, meu paladar prefere os chocolates mais amargos. Mas uma vez, uma aluna levou pra mim chocolate 100%. Esse era só cacau. Aí não rola. Eu não sei se vocês já experimentaram. Até o 85 eu como de boa, consigo comer de boa mesmo. Mas o 100%, gente, mas é assim, é horroroso. Eu não sei se vocês já provaram nibs de cacau, né? Os nibs de cacau, eles normalmente são nibs 100%, né? Então, assim, um ingrediente que dá pra gente colocar em receitinha, assim. Até no bolo de banana que eu faço, às vezes eu coloco nibs de cacau, no panqueca, porque ele dá um croquezinho e junto com os outros ingredientes dá pra usar. Mas experimentem, por exemplo, pegar o nibs de cacau e comer puro. Aquilo ali é o cacau 100%. Aí, realmente, é só pros fortes mesmo. Eu não consegui me adaptar ao 100, mas o 85 desce de boa. E eu sempre falo isso lá no consultório, gente. Paladar
é uma coisa totalmente adaptável. Se você se acostuma a comer chocolate branco, chocolate branco, chocolate branco, chocolate muito ao leite, quando você pega um chocolate desse para comer, você sente muita diferença. Da mesma forma que quem se acostuma a tomar o café sem açúcar, a comer um chocolate com uma graduação maior de cacau, quando pega, por exemplo, um chocolate branco, eu já não consigo comer. Aquilo me dá até um pouco de enjoo assim, não rola. Então a gente precisa adaptar o nosso paladar pro mais amargo aí, porque aí esse chocolatinho pode entrar na dieta, tá? Sem nenhum problema. Vamos lá. Carboidrato depois das 18 horas, mito ou verdade? Vocês vão ver que várias perguntas que entraram aqui nessa questão de... Várias perguntas entraram a respeito dessa questão de carboidrato. E o que vocês acham, gente? Pode comer carboidrato depois de 6 horas da tarde? Pode. Pode comer carboidrato 10 horas da noite, 11 horas da noite? Pode. O carboidrato da noite, depois de 6 horas, o carboidrato não acontece uma mágica, esse carboidrato ele ganha um super poder de engordar vocês. Isso aí é um dos mitos nutricionais, né? As pessoas têm muito medo de comer carboidrato à noite. A gente não precisa ter medo de comer carboidrato à noite. O mais importante é avaliar, organizar essa comida do dia inteiro e principalmente, né? Tão importante quanto que você come o dia inteiro é com que esse carboidrato, né? Acompanhado de que esse carboidrato vem junto. Então, por exemplo, pode comer arroz? Arroz, gente, arroz branco à noite, no jantar? O que vocês acham? Pode. Ah, mas arroz, Ana, é um carboidrato de alto índice glicêmico, é carboidrato puro. E qual o problema? Se dentro de um contexto de um dia inteiro eu tenho ali a minha meta calórica, a minha meta de carboidrato, a minha meta de proteína, e aí eu encaixo esse arroz lá à noite no meu jantar, porque é um horário que eu gosto de comer comida, de jantar, eu sinto fome. Se isso está organizado dentro de um contexto do dia inteiro, claro que pode. Macarrão, ó, acabaram de colocar aqui, macarrão pode à noite? O que vocês acham? Posso comer macarrão à noite? Carboidrato. Macarrão é fonte de quê, gente? Carboidrato. Pode. Como é que tá a sua alimentação do dia inteiro? Quanto de carboidrato você está comendo durante o dia? Você está batendo a sua meta calórica? Você está batendo a sua meta de proteína? Esse macarrão está vindo acompanhado de quê? O que não é interessante a gente fazer é comer à noite, né? Fazer uma refeição rica somente em carboidrato. Então vamos lá, gente. Arroz, macarrão, os alimentos que eles têm um alto índice glicêmico. O que é isso? Um alto índice glicêmico, né? Para quem entende isso, as pessoas têm muito medo hoje dessa questão de alto índice glicêmico. Então, macarrão normal, né, sem ser integral, é um alimento que tem alto índice glicêmico. Arroz também é um alimento que tem alto índice glicêmico. O que significa isso? Que quando a gente consome esse alimento, a gente tem uma liberação de insulina, porque o carboidrato ele não entra sozinho dentro da célula para ser usado como fonte de energia. A gente depende de um hormônio chamado insulina, que é um hormônio que é produzido no pâncreas. A insulina é como se fosse o carrinho, o transporte que vai levar a glicose para dentro da célula para ser usada como fonte de energia. Quando a gente come um alimento, fonte de carboidrato, né, e principalmente carboidratos simples, como arroz, o macarrão, a gente tem uma liberação de insulina muito rápida quando a gente come esse alimento sozinho. Mas você vai comer um prato de arroz à noite, sozinho? Só vai comer arroz puro? Ou, por exemplo, você vai comer um prato só de macarrão à noite? Aí não é legal, porque a gente tem um pico de insulina para que esse carboidrato seja absorvido. Quando a gente coloca esse carboidrato, mesmo sendo um carboidrato simples, num prato com uma boa fonte de proteína, então comer um arroz com uma carninha, um franguinho, um ovinho, uma carne de porco, e vegetais, o que são vegetais? Legumes e verduras. Então, por exemplo, eu montei um prato de arroz branco, um arrozinho normal, com uma carninha moída, um franguinho, uma couve refogada e uma cenourinha refogada, eu tenho ali o carboidrato do arroz, a proteína da carne e as fibras dos vegetais, né? Os vegetais, eles são fontes de
minerais, vitaminas e fibras, principalmente os folhosos, né, as verduras. A gente torna a carga glicêmica dessa refeição menor, torna a carga glicêmica dessa refeição menor. O que significa isso? Que esse carboidrato, que era um carboidrato simples, que ia ser digerido muito rápido, isso não é legal, a gente ter esse pico de insulina não é legal. Quando a gente coloca esse carboidrato simples junto com uma fonte de fibra e uma fonte de proteína e de gordura, que são, por exemplo, as carnes, a gente tem uma liberação de insulina mais devagar. Então, muito mais importante do que se preocupar somente se eu posso comer arroz à noite, se eu posso comer macarrão à noite, se eu posso comer batata à noite, se eu posso comer fruta à noite, cuidar do contexto da alimentação do dia inteiro e se atentar ao que está vindo junto com esse carboidrato, tá? Então, já vou responder aqui porque entraram várias perguntas a respeito dessa questão do carboidrato à noite. Pode comer carboidrato à noite? Pode. O carboidrato à noite não engorda mais do que o carboidrato que você come de manhã e que você come na hora do almoço. Ana, mas eu vou comer o arroz com carne e salada e eu vou dormir. Aí aquele arroz vai virar gordura? Não. Se você tem a sua meta calórica, como eu falei, você está dentro da sua meta calórica, dentro da quantidade de carboidrato que você tem para consumir naquele dia, não interessa se esse carboidrato entra 10... entra 7, entra 5:30. Na hora que dá 6 horas, gente, que o relógio bate 6 horas, não acontece uma mágica. As pessoas têm um pânico dessa questão de carboidrato depois de 6 horas da tarde. O carboidrato depois de 6 horas da tarde, ele não tem um super poder de te engordar. Então, já estou respondendo aqui porque entraram várias perguntas a respeito dessa questão do carboidrato. Vocês entenderam essa questão da carga glicêmica e índice glicêmico? Isso é um pouquinho complexo até para nós, assim, quando a gente estuda isso, é uma informação, assim, um pouco complexa, mas é super importante entender isso. O carboidrato simples, quando ele vem junto de uma boa fonte de proteína e de fibra, ele tem uma absorção mais lenta. E é com isso que a gente deve se preocupar. Não se está entrando arroz à noite, macarrão à noite, tá bem? Gente, se ficou confuso, coloquem aí que eu explico de uma outra forma, explico de novo. Outra pergunta, carboidrato à noite engorda? Responde aí, gente, depois do que eu falei, o que vocês acham? Carboidrato à noite engorda? Depende. Depende do que você comeu o dia inteiro, depende do que você está comendo junto com esse carboidrato, depende do seu gasto calórico, depende do seu consumo calórico do dia inteiro. Depende. Somente com essa informação eu não consigo te responder. Mas o carboidrato à noite ele não tem nenhum superpoder diferente de engordar, diferente do que o carboidrato do restante do dia. Então, pode comer arrozinho à noite, macarrão à noite. Quem é meu paciente sabe aqui que ninguém passa fome à noite. Comer depois das 8 horas engorda? Vamos lá, mesmo raciocínio. Comer depois das 20 horas engorda? Depende. Você tem uma meta calórica, o mesmo raciocínio da pergunta do carboidrato. Você tem uma meta calórica, você está dentro da sua meta calórica, da sua meta de carboidrato, da sua meta de proteína, da sua meta de gordura. Você pode comer 11 horas da noite. Eu, quando fazia faculdade, à noite, né? E aí eu trabalhava o dia inteiro e ia direto para a faculdade. Então eu chegava em casa, a aula acabava por volta de 10h10, assim, mas eu sempre saía às vezes um pouquinho mais cedo. Então assim, por volta de 10 horas eu chegava em casa. Eu chegava em casa, tomava banho e aí eu ia jantar. Tinha dia, gente, que eu jantava 10h30, 11 horas da noite. Ah, mas aí jantar 10h30 da noite. Eu, por exemplo, não tenho nenhum problema assim em relação à digestão e aquilo não mexia com o meu sono. Não mexia na qualidade do meu sono. Claro, gente, que eu não vou comer uma dobradinha 11 horas da noite porque eu não vou conseguir dormir. Mas assim, comia meus pratões de comida lá, que quem me segue que sabe que eu como comida, como mesmo de verdade, pratão de comida. E jantava por essa hora, 10h30, 11 horas da noite, que era o horário que eu conseguia jantar. Eu gosto de jantar mais cedo, então, por exemplo, hoje cheguei em casa, 7 horas já comia. Mas a minha realidade naquele momento era essa, e eu gosto de comer comida à noite, sempre pra mim vai ser a melhor opção, então eu jantava 11 horas da noite. Isso me faz engordar? Não, depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu preciso ver o contexto da alimentação do dia inteiro e o que eu tô comendo naquela refeição, tá? Junto com o que esse carboidrato tá vindo, tá bom?
Então, vamos perder o medo de comer carboidrato à noite. Vamos nos preocupar com a nossa alimentação do dia inteiro, não só o que você come depois de 6 horas da tarde, tá? Essa pergunta aqui também é super legal, sobre arroz branco, olha só. Arroz branco engorda mais que o arroz integral? O que vocês acham? Não. Qual a diferença entre o arroz branco e o arroz integral? A quantidade de fibra. Então, o arroz branco, ele é um arroz que passou por todos os processos lá de processamento, né, de refinamento, enfim, e aí sobrou o arrozinho sem aquela casquinha. O arroz integral, ele é o arroz e aquela casquinha que tem, e aquela películazinha que ele é uma casquinha. Qual a diferença entre o arroz branco e o arroz integral? A quantidade de fibra. Aquela casquinha é fibra. Eu gosto do arroz integral, gosto do sabor, me agrada, tenho o hábito de fazer em casa, agrada a minha família, coma o arroz integral. Não gosto do arroz branco, não gosto do gosto do outro, minha família não come, o que eu faço? Come o arroz branco. E aí? E aí que a gente vai tirar as fibras de outro lugar. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei lá do prato, que é arroz, por exemplo, feijão, carne e vegetais. Eu tenho vegetais no prato, legumes e verduras. Então, todos os vegetais têm fibras, mas os folhosos, as folhas, as verduras, elas têm uma quantidade de fibra muito boa, né? Uma biodisponibilidade de fibra muito boa. Então, eu posso comer um arroz integral, o arroz branco, desculpa, desde que eu tenha sempre uma boa fonte de fibra no meu prato, posso. Lembra lá da velocidade de absorção do carboidrato que eu falei? Essa fibra vai ajudar vai fazer com que a velocidade de absorção desse carboidrato seja menor. A quantidade de fibra que tem no arroz integral em relação ao arroz branco, a diferença é muito pequena. Ah, você tá falando que então não é pra ninguém comer arroz integral? Não. Eu tô falando que nutricionalmente a diferença entre eles é muito pequena. Então, se você gosta do arroz integral, se te agrada, coma o arroz integral. Se você não gosta do arroz integral, coma o arrozinho branco tradicional. Mas sempre priorize colocar boas fontes de fibra no seu prato, tá? Então, como eu falei, os vegetais, né, legumes e verduras, e outra estratégia que eu uso também, então, por exemplo, paciente que está num quadro de resistência à insulina, pré-diabético, né, até o diabético, ele pode comer arroz? Pode, mas aí a gente tem que ter mais cuidado ainda com o aporte de fibra dessa refeição. Então, por vezes, eu uso como estratégia para esse paciente que está com um quadro de glicemia alterado, a gente está ali cuidando de um quadro de resistência à insulina. Quando o paciente é muito importante para ele comer esse arrozinho, ele gosta muito, está muito adaptado, a gente ajusta a quantidade, coloca numa quantidade que seja ok para ele, e eu sempre adiciono, além dos vegetais, uma outra fonte de fibra. Então, por exemplo, farinha de linhaça, farinha de chia, o psyllium, para diminuir ainda mais a velocidade de absorção desse carboidrato, tá bom? Então, pode comer o arrozinho branco em paz, e se você gosta do arroz integral, coma o arroz integral, sem nenhum problema. Vamos lá. Ovo aumenta colesterol. Eu brinco aqui, gente, que se ovo aumentasse colesterol, eu já tinha infartado, já tinha morrido. Porque assim, eu como ovo, amo ovo, como ovo. Tem dia que como 2, tem dia que como 4, tem dia que como 5. Ovo não aumenta colesterol. Isso foi uma ideia, né, que se teve há muito tempo, e esse medo em relação ao ovo. O ovo é um dos alimentos mais saudáveis. Então, assim, hoje em dia, depois do leite materno, ele é considerado o segundo alimento mais nutritivo. A gente tem um aporte de vitaminas e minerais muito grande, uma biodisponibilidade de gordura, de proteína excelente. Então, o ovo é um alimento super saudável, não precisa ter medo de comer ovo. Não tira a gema do ovo, pelo amor de Deus, que aí o povo fica louco comendo só clara. A clara, a quantidade maior de vitaminas está na gema, a quantidade maior de proteína está na gema, a quantidade maior de gordura boa, importante para a nossa saúde, está na gema. O sabor está na gema. Clara de ovo, gente, eu brinco aqui, clara de ovo só serve para fazer clara em neve, para fazer bolo.
Então, se você gosta do ovo, o ovo é um alimento excelente e um excelente recurso para a gente melhorar o aporte proteico, por exemplo, no café da manhã, no lanche da tarde, na colação, enfim, que é onde eu vejo que a maioria das pessoas erram. Porque elas, por exemplo, têm medo de comer ovo e come o quê? De manhã come pão, só carboidrato. Na hora do lanche come fruta, só carboidrato. No lanche da tarde come pão de novo, ou biscoito ou bolo, só carboidrato, mas tem medo de comer ovo. Então nada disso. O ovo é um excelente recurso para a gente aumentar o aporte proteico nessas refeições, é um alimento super versátil. Então, por exemplo, paciente que não gosta de comer ovo, ovo mexido, ovo cozido, ovo com geminha mole, a gente coloca esse ovo em algum preparo, então numa crepioca, numa panqueca. Me perguntaram aqui, ó, tem diferença entre ovo caipira e ovo comum? Não, a diferença é realmente só no sabor. Em relação à biodisponibilidade de vitaminas e minerais, de proteína, não tem diferença, mas o sabor, quem come um ovo caipira realmente sente bem essa diferença, mas em relação aos nutrientes, não, tá? Bem interessante essa pergunta aí do ovo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui antes de eu puxar mais alguma, porque senão vai passando e eu não vejo. Deixa eu tirar essa pergunta aqui. Gente, pode ir colocando as perguntas aqui no comentário também. Prometo que eu vou prestar atenção, tá? O macarrão eu falei, então acho que não tem nada não. Ovo frito. Então, depende. Assim, por exemplo, eu faço ovo, como ovo todo dia de manhã. Gente, eu não enjoo, cara. Eu amo ovo. Todo santo dia eu como 2 ovos de manhã. Tem dia que eu faço mexido, tem dia que eu faço com gema mole. Então, eu faço ou com azeite ou com manteiga. Então, essa é legal, ó. Qual a melhor gordura pra gente cozinhar? Azeite. Pode esquentar azeite. O azeite ele não perde as propriedades, ele não vira uma gordura saturada quando ele é aquecido, a não ser que ele entre em ponto de fusão, que a gente chama. O que é ponto de fusão? Quando ele chega a sair fumaça preta. Então você não vai deixar o azeite sair fumaça preta para fazer o ovo. Então pode cozinhar com azeite, não tem problema, tá? Manteiga, gordura de porco, se for uma gordura de porco artesanal, essas industrializadas não são muito legais. Ou óleo de coco. Óleos vegetais, óleos refinados, até o de girassol, esses mais caros, é tudo óleo vegetal, óleo refinado. Eu não recomendo cozinhar com esse tipo de óleo, tá? Então, ovo frito, quero fazer um ovinho, por exemplo, gema mole. Eu gosto, tem dia que eu gosto de comer ovinho com gema mole. Eu uso um fiozinho de azeite ou uma colherzinha de chá bem rasa de manteiga, o suficiente para untar a minha frigideira. Eu não preciso fazer o ovo borbulhando em óleo, tá? Aí realmente não é saudável, mas pode usar um pouquinho de azeite, um pouquinho de manteiga ou de gordura de porco para fazer o ovo. O óleo de coco eu não gosto só por causa do sabor, eu acho que fica doce, né? O ovo acaba ficando com um paladar mais doce. Eu uso óleo de coco só para fazer receita doce. Gema do ovo é vilã. Josi, falei aqui, não, muito pelo contrário. A concentração maior de nutrientes do ovo está na gema, não está na clara. Mas a clara tem menos gordura, mas tem menos proteína, tem menos vitamina, tem menos mineral, tem menos tudo. Então pode comer gema de ovo sem medo de ser feliz. O que mais aumenta colesterol, principalmente o triglicerídeo, é consumo de carboidrato. Não é de ovo, não é de carne, não é de queijo, não é de leite. O que aumenta o triglicerídeo é carboidrato. E o que aumenta é LDL, né, que é o colesterol que a gente chama de colesterol ruim, são principalmente as gorduras animais, mas o LDL, ele é um colesterol que ele sofre muito mais influência de uma formação congênita. O que significa isso? O LDL, a maior parte da fração do LDL é o colesterol que o nosso próprio corpo produz, através do fígado. Então ele sofre pouca influência alimentar. O que sofre mais influência alimentar é o triglicerídeo e é o colesterol que a gente tem que ter mais cuidado, mais atenção. E o que mais aumenta o triglicerídeo é carboidrato. Não é ovo, não é carne, não é queijo, tá bom? Gente, fui lá na frente, deixa eu voltar. Já mandou a vilã respondia. Ovo frito respondi, atum com óleo ou sem? Atum sempre em óleo. Por quê? Porque o atum em água a gente pode ter contaminação de alumínio, tá? Por conta do enlatado. Então sempre que a gente for comprar atum, sardinha, compra em óleo e aí a gente descarta aquele óleo, assim, tira bastante o excesso daquele óleo.
Eu recomendo aos meus pacientes a colocarem esse atum, essa sardinha numa peneira bem fininha e lavarem para tirar aquele óleo, que aquele óleo também não é um óleo de boa qualidade, mas sempre comprar em óleo por causa da contaminação de alumínio da lata, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, senão eu vou voltar, gente, lá pra caixinha, tá? Pode usar coalho? Gente, não, pelo amor de Deus. Ó. Margarina, um dos piores alimentos, não é nem alimento, né? Porque margarina não é alimento, é um produto alimentício. Margarina é um produto alimentício, um dos piores para a saúde, tá? Que é a gordura hidrogenada, a gordura da pior, assim, da pior qualidade. Então, assim, margarina a gente não usa, não compra para nossa casa, coma manteiga. Manteiga é feita lá à base da gordurinha do leite, muito mais saudável. Pode consumir manteiga, até quem tem colesterol alto, a gente só tem que ter cuidado com a questão da quantidade, mas margarina, nem pensar, não se compra margarina. A gente sempre brinca, né, que margarina nem barata, como se você deixar um pote de margarina aberto, você pode deixar um mês em cima da pia que nem bicho come, e não come mesmo, tá? Muito ruim pra saúde. Vamos lá, gente, aquela gordura de porco que vende em tablete no mercado. Então é melhor que, olha, tem que dar uma olhadinha na lista de ingredientes delas, tá? Essas que eu vejo em mercado não acho uma boa opção. Então, o ideal seria assim, ou fazer essa gordura de porco em casa. Então, por exemplo, minha mãe às vezes compra barriga de porco, frita aquela barriga de porco na gordura dela mesma e aí ela solta aquela gordura e aí a gente separa essa gordura para poder cozinhar e aí sobra o torresmo. A gente come o torresmo e deixa a gordura de porco para cozinhar, tá? Gordura de porco ou então de uma pessoa que você, né, tem uma boa procedência, mas a gordura de porco artesanal, aquelas de industrializadas de mercado eu não gosto. Melhor cozinhar com azeite ou com manteiga, tá bom? Óleo vegetal, gente, também, ó, game over, pode mandar embora. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais perguntinha aqui, senão eu vou voltar lá pra caixinha, tá? É verdade que semente sacia a fome? Então, as fibras, né, as sementes, a maior parte das sementes, elas são boas fontes de fibra, né? E a fibra, como eu expliquei lá anteriormente, ela diminui a velocidade de absorção de carboidrato. E aí isso faz com que você fique saciado mais tempo. Então, eu sempre falo lá com os meus pacientes de consultório. Almoça um prato de macarrão puro. Ou então um prato de arroz. Come um prato de arroz. Você comeu aquilo ali, daqui a 1 hora você tá com fome. Quando você come, por exemplo, um churrasco, que é uma refeição que é rica em proteína e gordura, quanto tempo depois você fica sem fome, ó? Às vezes a gente come churrasco na hora do almoço, até o outro dia você tá sem fome, né? Você fica muito mais tempo saciado. Então as proteínas e as gorduras, elas trazem muito mais saciedade. Então uma dica que eu sempre dou aí para os pacientes, né, é sempre colocar uma boa fonte de proteína junto ao carboidrato, uma boa fonte de gordura, uma boa fonte de fibra, que isso vai fazer com que você demore muito mais tempo a sentir fome, tá? Então as sementes, elas trazem sim saciedade por conta dessa questão das fibras e da gordura, tá? Porque as sementes, elas são ricas em gordura, né? Gordura excelente para a saúde, mas elas diminuem a velocidade de absorção desses alimentos. Aí é uma estratégia bem legal. Paulinha falou, parei de comprar, muito bem, gente, não comprem margarina para casa de vocês. Vamos lá. Algum alimento é prejudicial ao colesterol? Aí a gente tem duas questões. Ó, essa questão do colesterol é super interessante, mas é um pouquinho complexo. Quando a gente vai pegar um colesterol de um paciente, aí a gente não... Primeiro erro que vocês fazem muitas vezes, até profissionais de área de saúde às vezes cometem esse erro, tá, gente? Pega o valor de colesterol total, aí tá lá, por exemplo, 250, aí o valor de referência lá, até 200, aí desespera, ah, meu Deus, que meu colesterol tá alto, que meu Deus do céu, e agora? E agora calma. E aí a gente pega lá no colesterol, aí tem assim, ó, colesterol total, CT, X. Aí entra colesterol LDL, colesterol HDL e triglicerídeo. E um bom profissional, ele tem que saber analisar as frações do colesterol. Isso é muito mais importante do que o valor do colesterol total. Como assim, Ana?
O colesterol LDL é o colesterol chamado de colesterol ruim, mas é o colesterol que ele é produzido pelo próprio corpo, principalmente pelo fígado, como eu falei anteriormente. Então, por exemplo, tem pessoas que têm dislipidemia familiar. Então, isso é uma questão congênita. Então, por exemplo, minha mãe, meu irmão, minha mãe tem uma alimentação excelente, se alimenta a vida inteira super bem, faz exercício e o colesterol dela tá sempre alto. Porque o corpo dela produz colesterol. E o colesterol, gente, ele tem a função dele, tá? Ele tem a sua importância. Ele produz hormônio, né? Os hormônios, a maioria dos hormônios, eles são produzidos a partir do colesterol, ele forma lá a membrana fosfolipídica das células, enfim. O colesterol, ele tem sua importância. Não vou entrar aqui bioquimicamente, né, em todas as funções. Mas o que a gente precisa aprender a analisar? As frações do colesterol. Colesterol LDL é o colesterol chamado de ruim e é principalmente o colesterol que o corpo produz. Do ponto de vista alimentar, o que aumenta a LDL? Principalmente gordura saturada. Carnes, queijos, mas a influência alimentar do LDL ele é muito pequena. A maior parte do LDL é esse colesterol que o próprio fígado produz. Aí a gente vai para o HDL. Aí a gente vai lá na fração do colesterol, depois vocês dão uma olhadinha no exame de vocês. Está lá assim, HDL. O que é o HDL? É o colesterol chamado de bom. Esse colesterol, ele sofre influência alimentar e de exercício físico. Exercício aeróbico é o exercício que mais aumenta HDL. E do ponto de vista alimentar, o que melhora HDL? Coco, alimentos como coco, abacate, azeite extra virgem, as oleaginosas, então castanha, nozes, amêndoas, esses alimentos. Mais importante do que o valor de colesterol total e do que o valor do LDL é a relação entre o LDL, que é o bom, desculpa gente, o LDL que é o ruim e o HDL que é bom. Então tem um cálculo que a gente faz para risco cardíaco que a gente divide o LDL e o HDL. Então, mais do que se preocupar com o valor de HDL, porque é difícil a gente diminuir o valor de LDL pelo consumo alimentar, a gente precisa se preocupar em sempre aumentar o HDL. Então, incluir bons alimentos, né? Esses alimentos que eu falei, coco, castanha, sementes de abóbora, azeite extra virgem e fazer exercício aeróbico, que a gente melhora essa relação entre os dois. E o triglicerídeo, como eu tinha falado anteriormente, esse é o colesterol mais perigoso, é o que a gente tem que ter mais cuidado e ele sofre muita influência alimentar, tá? O que aumenta triglicerídeo não é carne, não é queijo, não é leite, não é gordura, é carboidrato, tá? Eu não sei se ficou claro, gente, é complexo até pra gente. Espero que vocês tenham entendido aí, pra gente desmistificar um pouco essa questão do colesterol. Acho bem interessante explicar isso pra vocês, porque é realmente uma informação que as pessoas têm, assim, elas ficam muito assustadas com essa coisa do colesterol, tá? Shoyu light na comida. O shoyu não é um alimento saudável, tá? Então a maioria dos shoyus eles têm glutamato monossódico, que é um aditivo muito ruim, né? Um aditivo alimentar muito ruim. E a maioria dos molhos shoyus eles têm corante caramelo, que também é um péssimo aditivo, tá? Faz mal à saúde, tem relação com o desenvolvimento de câncer, então shoyu não é uma boa opção. Ah, mas eu gosto de comer comida japonesa, eu, por exemplo, não consigo comer comida japonesa sem shoyu, mas aí, gente, é aquela pitadinha assim só pra dar um saborzinho, tá? Shoyu não é um ingrediente legal pra entrar dentro da casa da gente, assim como a qualia a gente usar como molho de salada pra fazer comida, não acho uma opção saudável, tá? Vamos lá, gente. Deixa eu ver quais alimentos aumentam a gordura abdominal. Não tem um alimento, tá? O que aumenta a gordura abdominal é comer além das suas necessidades energéticas. Se a gente come além do que a gente precisa, o que acontece? Comida que a gente não gasta, a gente acumula em forma de gordura. Então assim, carboidrato refinado aumenta a gordura abdominal? Depende, se você estiver comendo além da sua necessidade calórica, sim, tá? Então assim, da mesma forma que não tem um alimento que tem um poder emagrecedor e um alimento que tem um poder de engordar, não tem um alimento que aumenta a gordura abdominal.
Comer além da sua necessidade vai fazer com que sobre, e essa sobra vai virar tecido adiposo e pode virar gordura abdominal, tá? Deixa eu ver. Gente, vou voltar lá para as perguntinhas, tá? Que tem pergunta da caixinha ainda. Vamos lá. Do chocolate eu respondi. Carboidrato depois das 6 respondi. Peraí que eu fiz uma besteira aqui. Meu colesterol sempre está nas alturas. Tem um alimento para ajudar a controlar? Como eu expliquei anteriormente, essa questão do colesterol é um pouquinho complexa, mas mais importante do que se preocupar com o valor de colesterol total, se preocupe em aumentar o seu HDL através de exercício aeróbico, através do consumo desses alimentos, dessas boas fontes de gordura, através, por exemplo, da suplementação. O ômega 3 é um suplemento excelente para a gente usar para melhorar perfil lipídico, então é um suplemento, inclusive, que a gente pode fazer de uso contínuo, porque é um nutriente que a gente tem carência na nossa alimentação. Então, o ômega 3 melhora muito o perfil lipídico. Exercício aeróbico, exercício de uma forma geral, mas o exercício aeróbico ajuda a melhorar a questão do HDL, a gente melhora a relação entre as frações de colesterol. Essas fontes de gordura, abacate, coco, azeite extra virgem, sementes de abóbora, sementes de girassol, as oleaginosas ajudam nesse perfil lipídico. E eu acho que basicamente seria isso. Vamos lá. Sal rosa, essa é bem legal, gente. Qual é a diferença entre sal rosa e o sal, aquele do cisne, sal cisne, aquele mais baratinho de todos? O sal rosa, ele tem uma oferta maior de alguns nutrientes, tá? Então tem mais magnésio, mais potássio, mais alguns micronutrientes. Mas, pra gente sentir, né, lá na alimentação, a diferença em relação à biodisponibilidade desses nutrientes, a gente teria que comer uma quantidade de sal rosa enorme, e a gente não vai comer uma quantidade de sal rosa enorme. Então ele tem um pouquinho menos de sódio, um pouquinho mais de micronutrientes, mas assim, pode usar o sal normal com moderação. Não vejo assim nenhum superpoder do sal rosa. Eu acho inclusive que o sal rosa, eu aqui em casa uso porque meu saleiro é transparente, eu acho bonito, só por causa disso. E não é eu mostro meu saleiro aqui, ele dá pra ver o sal. Aí eu gosto de botar o sal rosa porque eu acho que fica bonitinho. Mas assim, do ponto de vista nutricional não tem muita diferença, não precisa usar o sal rosa, pode usar o sal comum. E eu inclusive acho que o sal rosa ele tem um poder de salgar menor, então a gente acaba usando mais sal, tá? Não precisa. O açúcar, gente, é a mesma coisa. Açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar cristal, é tudo açúcar. A diferença é que, por exemplo, o açúcar cristal, o açúcar demerara e o açúcar mascavo, eles têm um pouquinho mais de nutrientes. Mas para você se beneficiar da diferença de nutrientes entre o açúcar branco e o açúcar mascavo, você teria que comer quilos de açúcar mascavo. Você vai comer quilos de açúcar mascavo? Não. Porque metabolicamente açúcar é açúcar, não interessa se é mascavo, se é demerara, se é açúcar branco. Então cuidado também com essa questão de açúcar demerara, achar que tudo pode colocar açúcar demerara, que açúcar demerara é saudável. Não é. Muito cuidado com isso, tá? Vocês têm mais perguntas? Gente, deixa eu ver se tem... Aqui tem várias outras perguntas sobre a questão do carboidrato, tá? E aí eu não vou voltar nesse... Tem do ovo, respondi, do arroz, se comer depois de 8 horas, já respondi do carboidrato. Quem não viu depois, a live vai ficar salva, pode ver. Muitas perguntas em relação a essa questão do carboidrato. Então, assim, vamos perder o medo de comer carboidrato à noite. O que a gente precisa é se preocupar com o contexto da nossa alimentação do dia inteiro. Carboidrato, não existe um alimento que ele tenha um poder de engordar uma pessoa ou de um alimento que tem um super poder de emagrecer. Tirem isso da cabeça de vocês. Tudo depende de um contexto do dia inteiro. A pessoa ela pode emagrecer comendo arroz e chocolate na dieta dela, e a pessoa pode engordar comendo cenoura e ovo. Tá? Eu sei que é difícil entender isso, mas o que engorda é você comer além da sua necessidade calórica, o que emagrece é você comer abaixo da sua necessidade calórica, falando de uma forma bem simples, tá? Obviamente o contexto, a questão é muito mais complexa, mas parem de achar que um alimento tem um superpoder de engordar ou um alimento tem um superpoder de emagrecer. Não tem.
Tudo na nutrição depende de um contexto do dia inteiro, tá? Diabetes é ruim o açúcar demerara? Açúcar é açúcar. Açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar branco, açúcar cristal, metabolicamente é a mesma coisa. Teve época que mandavam tomar água morna com limão em jejum. Esses dias eu vi um post super legal, gente, perguntaram a um nutricionista assim: tomar água com limão de manhã emagrece? Aí o nutricionista respondeu assim: depende, se o limoeiro ficar a 5 quilômetros da sua casa, emagrece. Gente, não existe nenhum alimento que tenha esse superpoder, tá? A nutrição é maravilhosa, mas é complexo, tudo depende de um contexto, a gente precisa aprender a se alimentar, perder o medo de comer comida, a gente tem que ter medo, aí eu falei da margarina, a gente tem que ter medo de margarina, de shoyu, tem que ter medo de embutido, que são alimentos que fazem mal à saúde, refrigerantes, tem que ter cuidado com o consumo de açúcar, mas comida a gente não precisa ter medo, a gente tem que aprender a se alimentar, tá? Cibele colocou, já fiz isso, eu uso, gente, o limão, né, eu mostro sempre aqui, eu uso de manhã quando eu acordo, limão, própolis e gengibre, cúrcuma, e às vezes eu até boto um pouquinho de pimenta, um pouquinho de canela. Mas eu coloco limão porque o própolis é muito ruim. E aí fica mais fácil de mandar pra dentro aquele limão. Mas limão não alcaliniza, acidifica, diminui pH, nada disso. Isso é mito nutricional, isso não é verdade. O limão, água com limão não tem poder de emagrecer ninguém. Tem que ter cuidado, quem tem gastrite, tem azia, tem refluxo, tem que ter cuidado com esse limão aí em jejum de manhã, não é uma boa opção. Então, gosta de água com limão? Bebe água com limão, mas a água com limão ela não tem nenhum superpoder, tá? Tirem isso da cabeça de vocês. Gente, olha só, já são 8:55, a hora voa, né? Impressionante. Vocês têm mais alguma dúvida? Se não quiserem colocar aqui, se ficou mais alguma dúvida em relação às questões que a gente conversou aqui, podem me mandar por direct. Às vezes os assuntos são um pouquinho complexos, mas assim, a minha intenção aqui, né, muito mais do que falar o que vocês têm que comer, o que tem que parar de comer, é que vocês aprendam sobre alimentação, tá? Eu sempre falo lá no consultório, o paciente, em algum momento, ele tem que sair dali e aprender a caminhar sozinho. Então, a nossa ideia, né, a minha ideia é ensinar, tá? Mas não é ensinar a lista de alimentos que você pode comer. Não. Por que tem que comer esses alimentos? Por que eu tenho que combinar esse alimento com esse outro alimento? Por que eu não posso comer arroz? Por que eu posso comer arroz? Com o que eu tenho que me preocupar que tá vindo esse arroz? Então é isso que eu quero trazer aqui para que vocês consigam começar a ter autonomia, conhecimento para fazer isso de uma forma segura e saudável. Tá bom? Fico super feliz que vocês estejam gostando, a galera que tá aí comigo sempre até o final. É um prazer enorme estar aqui com vocês até essa hora. Quinta-feira a gente vai conversar sobre saúde intestinal, tá? Vou falar sobre constipação intestinal, vou falar sobre formato das fezes, as pessoas morrem de vergonha de falar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso. Vou trazer aqui relatos de alguns pacientes meus que assim, tiveram a vida realmente transformada com essa questão da saúde intestinal, como essa função intestinal melhorou e como isso muda a vida da pessoa do ponto de vista de saúde, de humor, de pele, enfim, de emagrecimento. A saúde intestinal, ela está diretamente ligada ao emagrecimento, ligada a questões de imunidade, a questões hormonais. Então, quinta-feira a gente vai falar sobre isso. Vocês não podem perder, um assunto super interessante, super relevante, tá? Espero vocês aqui na quinta, 8 horas, saúde intestinal e emagrecimento. É o que a gente vai conversar lá na quinta. E qualquer dúvida, gente, mandem aí pergunta no meu direct, vou ter o maior prazer de responder vocês, tá bom? Um beijo, uma noite abençoada, obrigada mais uma vez que todo mundo que tá aí comigo. Beijinho, gente, até quinta.